Olá! Na reunião de líderes dessa semana, se buscou construir a pauta para as últimas 2 semanas do semestre legislativo, antes do recesso parlamentar. Isso se tivermos recesso, porque oficialmente ele só ocorre se for votada antes a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O presidente Arthur Lira já avisou que se não tiver recesso oficial, não haverá o chamado recesso branco, aquele em que as votações em plenário não são convocadas. Entre as matérias previstas, algumas devem dar o que falar. Limitação aos supersalários, mudanças no Código Eleitoral, regularização fundiária e os projetos da reforma tributária. Vamos começar pelo primeiro que mencionei. O presidente da Câmara diz que, sem regular os supersalários, não dá para avançar na reforma administrativa. Supersalários, que está ficando, lógico que ficou colocado como uma condicionante para a votação da reforma administrativa, que mais uma vez eu digo aqui que não terá nenhum direito adquirido mexido, nós não vamos admitir retroagir 1 milímetro na reforma administrativa, ela será feita desenhando um modelo para o futuro, um Estado mais leve. E os supersalários não podem, na visão de quase unanimidade dos líderes, permanecer sem que tenham uma análise sobre esse projeto, que já veio aprovado no Senado já tem um tempo, e que é uma demanda da sociedade, para que se corrijam as distorções, para que aí sim, de repente, de verdade, o Estado possa ficar mais leve com relação a algumas distorções. Outro projeto que promete muitos embates é o da regularização fundiária de imóveis do governo federal, incluindo aí assentamentos, o que já foi tema de uma medida provisória. A falta de consenso fez essa MP perder a eficácia antes de ser votada. Pela proposta, só áreas ocupadas até julho de 2008 poderão ser regularizadas, para não premiar a grilagem. Uma das principais discordâncias é a previsão de dispensar vistoria física em imóveis, que em alguns municípios podem chegar a 660 hectares. O presidente Arthur Lira acredita num consenso da maioria sobre o tema. Um projeto mais brando do que a medida provisória que veio anteriormente, é um projeto que faz uma discussão mais dura com relação ao marco temporal, para que se evite aquela versão de que a regularização fundiária para tratar de invasões de terra, para tratar de grilagem, não é. A agricultura do Brasil e os governos anteriores fizeram muito através até de decreto. Mas dessa vez por lei, para que se deixe um marco temporal respeitoso, transparente, com toda a Câmara discutindo e que depois ela possa ir ao Senado. Um projeto do governo que deve ser votado é o que pretende mudar o cálculo da tributação sobre combustíveis, mas que sofreu resistência dos governadores. Deve ficar desse projeto só a parte que deixa mais claro como se dá a repartição dos recursos arrecadados, explica o presidente da Câmara. Esse projeto será votado na semana que vem, mas de maneira só para dar transparência. Foi a maneira como o PLP 16 teve a concordância de votar, que é você fazer o destaque nas bombas, nas notas fiscais, nos postos, de quanto custa o ICMS, ISS, os impostos estaduais, municipais e federais, para que o consumidor saiba, ao final, quanto está pagando e quanto está indo para cada ente. Entre todos os temas prioritários, aquele com mais complexidade é o da reforma tributária, que tem 2 projetos de lei. Um entregue há 1 ano, sobre unificação do PIS e da COFINS, criando a nova CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. E outro projeto do mês passado altera bastante o imposto de renda. Apesar dessa complexidade, ainda existe uma esperança de que agora, caminhando juntos, esses projetos gerem um consenso e possam ser votados mesmo antes do recesso. Os PL da reforma tributária, tanto do CBS quanto do imposto de renda, os relatores já estão trabalhando, ouvindo economia, Banco Central, indústrias, varejo, ouvindo todos os segmentos, para que, mais uma vez, a gente tenha clareza de que o projeto, como chega no Congresso, a única coisa é que ele não sai da maneira que ele chegou. Ele pode sair melhor, ele pode sair pior, mas nós estamos ouvindo todos os reclames, aquelas críticas de atirar pedra, que a reforma é isso, que a reforma é aquilo, quando a gente nunca teve coragem de trazer uma reforma para discussão, não vão convencer ninguém. A prática desta presidência é trazer as matérias para a pauta, discutidas, e aqui a gente tem a função de arrumá-las, deixá-las de uma maneira mais próxima do que a sociedade precisa. Por
Por fim, há outros 2 temas que também podem ser votados nas próximas 2 semanas. Prorrogação dos contratos do programa Mais Médicos, solicitada pela oposição, porque a pandemia mantém aí sinais de força ainda. E a outra proposta é a que muda a Lei Pelé para determinar que o direito de negociar a transmissão de uma partida esportiva pertence exclusivamente ao time mandante do jogo, e não aos 2 times que vão disputar, como é hoje. Uma MP tentou fazer a mesma coisa, mas perdeu a validade sem ser votada. O projeto também garante que os jogadores vão receber no mínimo 5% do valor pago, como parte dos seus salários. Na medida provisória, esse era o percentual máximo. Por hoje, tá bom, né? Apesar de que muitas outras matérias ainda podem ser votadas se os acordos forem construídos. Mas, para saber de tudo, é só nos acompanhar pela TV, pela rádio, pela Agência Câmara, pelas redes sociais ou no aplicativo Câmara ao Vivo, que está na loja do seu sistema operacional para você baixar de graça. Até mais!